é feliz? Você ainda ama Jesus? Glória a Deus, é muito bom nós amarmos Jesus. Eu vou ser bem breve. Prometo que são 8h27, 11h15 eu estou terminando. Amém? Você sabia quando você pensa eu tomara que não, você está limitando o Espírito Santo? Sabia disso? Obrigado, irmão. Você está limitando aquilo que o Espírito Santo ele pode fazer essa noite. Ontem eu já me apresentei, então vamos falar de quem importa, vamos falar de Jesus, amém? Gênesis capítulo 4. Ô pastor, você vai falar de chamado em Gênesis. Aquieta minha alma. Aquieta tua alma, meu irmão. Eita Jesus. Aquieta tua alma, que Deus ele vai falar contigo essa noite. Desde o início que eu comecei a cantar que essa água está aqui, né? Então quem tem que tomar balançando ela. Porque a água parada da carapana da dengue. Sabia disso? Aí você balança e toma. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 4. Versículo 5. Quem achou, diga amém. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que estás tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Amém? Tua Bíblia deve estar diferente, né? Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, tá? Então isso é muito interessante. Hoje eu quero falar para você a respeito de autogoverno. Amém? Autogoverno, tudo a ver com chamado. Amém? Primeiramente, irmãos, eu quero que você entenda essa noite que aquilo que nós falamos de chamado não é o chamado, é o propósito. Amém? Se você quiser anotar, você pode anotar também. Aquilo que nós chamamos de chamado não é o chamado, é o propósito. Amém? Porque chamado mesmo, nós somos chamados quando Deus ele nos criou. Quando Deus ele nos criou, ele nos fez para a adoração. Amém? O teu chamado, o meu chamado é totalmente para a adoração. Porém, aquilo que nós fazemos pós-adoração, pós tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, é o propósito. Amém? Você está aqui comigo? Amém? Você vê a história de Caim e Abel. O autogoverno, ele é exatamente aquilo que eu sou, onde eu ando e onde eu quero chegar. Amém? O autogoverno, ele te protege do pecado e do erro. Por que o senhor está falando de autogoverno, pastor, num congresso de chamado? Lá na frente você vai entender tudo. Amém? Sabe por quê? Porque o autogoverno é aquilo que vai direcionar a tua vida. Pastor, mas não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo, porém o Espírito Santo ele não anula o livre-arbítrio. Amém? Uma coisa é certa, que se eu quiser sair daqui depois de ter feito essa adoração ao nosso Deus, depois de ter cantado, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, é bem certo que se eu quiser tomar uma cerveja, ali na esquina eu tomo, sim ou não? Porque é a minha decisão, é o meu autogoverno. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso vir à igreja, basta eu ter um autogoverno? Não, você precisa vir à igreja sim. Você precisa buscar de Deus sim, porque um autogoverno na cultura adâmica não vai valer de nada. Mas um autogoverno com raízes em Deus vai fazer toda a diferença. Porque a Bíblia mesmo diz que as coisas da carne, ela vai tender para as coisas da carne. E as coisas do Espírito vai tender para as coisas do Espírito.
Então o meu autogoverno diz tudo sobre mim. Diz tudo quem eu sou e quem eu decidi ser em Cristo Jesus. Sabe, irmão, não perco muito tempo com o crente bobão, não. Que fica dentro da igreja, caí, pequei. O pastor vai lá e exorciza ele e tal. Aí, pequei de novo. Meu irmão, você tem que ter decisão. Ou tu é ou tu não é. Sabe por quê? Porque quando você não tem autogoverno, tu começa a atrasar a vida do teu irmão. Sabia disso? Quando Caim, ele levou essa oferta ao Senhor, a Bíblia diz que quando Deus não aceitou, ele ficou transtornado. Quantos de nós já não ficamos transtornados ao decorrer da vida? Quantos de nós já não quisemos perder o controle? E o mais interessante é que Deus vai até Caim e pergunta dele, Caim, por que tu tá assim? Talvez Deus já falou contigo, irmão, por que tu tá assim? Por que tu tá enfurecido? Por que tu tá transtornado? Por que você tá agindo assim? Por que quando você vem por culto, você vem dessa forma? Você vem caçando o teu irmão, você vem caçando o erro na igreja, você vem caçando o erro na pregação. E Deus, ele te pergunta por que tu tá assim? Faz sentido para você? Por que você está assim? E a Bíblia diz que Caim não atentou para aquilo que Deus estava conversando com ele, e ele foi e matou o seu irmão. Irmãos, pessoas que não têm o autogoverno de Deus na sua vida, a vida dele é caçar o irmão para matar. A pessoa, quando ela não tem o autogoverno, a vida dele é caçar a pessoa para falar mal, para destruir, para fofocar sobre a vida dela. Quando Deus ele te dá o autogoverno, ele quer te dar um autogoverno que as raízes estejam nele. Porque nós somos plantados junto aos ribeiros de água. E a Bíblia diz que as nossas folhas não murcham, as nossas folhas não caem, e que no devido tempo, na estação própria, nós daremos os nossos frutos. Seja plantado essa noite junto aos ribeiros de água. Como é que uma igreja pode dar fruto se ela não está plantada junto aos ribeiros de água? Você sabe o que é ser plantado junto aos ribeiros de água? É eu toda manhã, Mateus 6, capítulo 6, entrar no meu quarto e orar, e falar com Deus, e pedir mais dele em mim. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo já falava isso em Colossenses, que um homem ele tem que buscar não é coisas. A igreja ela não tem que vir ao culto para buscar coisas, para buscar transformação no casamento, para buscar uma casa, para buscar um carro, para buscar isso aquilo. A igreja vem ao culto para buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa busca ao Senhor não é uma busca atrás de coisas, é uma busca, o apóstolo Paulo diz, para que nós possamos chegar à estatura de Jesus. Sabe o que é chegar à estatura de Jesus? É você chegar ao nível dele, ser parecido com ele, andar como ele, fazer como ele fazia, falar como ele falava, louvar como ele louvava, orar como ele orava e tratar com meu irmão como ele tratava. Mas a igreja vem, busca o Senhor pelo um terreno, pela uma casa e distrata o seu irmão. A igreja vem adorar o Senhor nesse lugar e passa pelo embriagado, passa pelo drogado e não sente mais compaixão. Sabe o que é isso? Nós devemos voltar a ser plantados junto aos ribeiros de água. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo, amém? Toda vez que você tomar uma atitude errada, você sofrerá as consequências dessa tua atitude. Todas as vezes que você tomar uma decisão errada, você sofrerá consequências por causa dessa decisão errada que você tomou. Na nossa natureza adâmica, todos nós pecamos, mas na pessoa de Cristo nós somos salvos.
Amém? É o mais interessante, irmãos, que nós não devemos deixar com que a inveja e o orgulho tomem conta de nós. Amém? Pega o número do teu irmão aí, dá uma batidinha no ombro do teu irmão aí com todo carinho. E diz para ele: meu irmão, você tem orgulho? Joga esse orgulho fora, fala para ele. Deixa eu te falar uma coisa sobre o orgulho. Deus, Ele não dá algo para um orgulhoso. Você sabia disso? Deus, Ele não faz milagre na vida do orgulhoso. Sabe por quê? Porque se Ele fizer o milagre, vai fazer com que o orgulhoso seja mais orgulhoso ainda. Primeiro Ele faz a vergonha. Você sabia que a maioria dos milagres que acontecem na nossa vida, primeiramente vem a vergonha, depois vem o milagre? Ah, Senhor, fui traída, todo mundo soube o que o meu marido fez e tal. Aí lá o marido é salvo por Jesus. Meu Deus. Mas o Senhor fez primeiro eu passar vergonha, é o processo de Deus. Primeiro Ele tira o orgulho, primeiro Ele abate o orgulho e depois Ele traz o milagre, para que você não seja mais orgulhoso ainda. Amém? Vai pegando aí, em nome de Jesus. Antes de Caim matar seu irmão, Deus apareceu para ele e disse: por que você está assim? Por que você está julgando? Por que você está massacrando? Por que você está expondo as suas feridas, magoando a sua alma? Sabe por que muitas das vezes a igreja não conquista? Porque em vez de nós falarmos de Jesus, nós estamos indo até o perdido e estamos expondo as nossas feridas. Estamos expondo aquilo que nos faz mal. Irmão, ninguém quer seguir o pessimista. Sabia disso? Quando nós começamos lá na Cidade de Deus, eu era apenas um jovem que pesava 120 quilos e não tinha nada na vida. Eu sempre dizia para minha esposa: amor, tudo que eu tenho na minha vida é uma esposa bonita. Fora isso, eu ainda não tinha nem filhos. Quando eu cheguei naquele lugar, o pastor Rodrigo acompanhou o nosso início. Mas não tínhamos nada, irmãos, nada. Quando eu casei com a Jéssica, eu não casei com a pastora Jéssica, eu casei com a Jéssica. E depois ela se tornou pastora. E ela se tornou a minha pastora, né? Amém? Mas o homem é assim mesmo, o homem é assim, ele tem uma mãe que manda nele, aí depois que ele casa, ele arranja uma esposa, né? Uma mulher que também manda nele. E a gente nascemos para ser mandadas. E quando a gente vai no supermercado e você fica furiosa: por que tu esqueceu a cebola? Por que isso, irmão? Dê glória a Deus, ele é homem. Se ele não esquecer, começa a pedir misericórdia que tem alguma coisa errada. Agora, se ele esquecer, é porque ele é homem de verdade. Todo homem esquece, irmãos. E quando nós chegamos naquele lugar, foi incrível. Sabe por quê? Porque hoje eu lembro desse meu filho, esse que estava tocando bateria, ele dormindo dentro de um carrinho de mão, 2h da manhã, porque nós estávamos construindo a igreja. Eu lembro de uma noite que nós terminamos um culto e tinha só um terreno e tinha umas lâmpadas assim num fio, e a gente subia na cadeira e apagava aquele jeito bem maroto, né, bem brasileiro. E tinha uma casa velha no fundo da igreja, que o que tinha muito lá era pau velho e barata e aranha e carapanã. Era um depósito. Naquele dia, quando nós tiramos as ofertas, eu digo: Jéssica, tem oferta pelo menos para a gente ir para casa? Ela disse: amor, tem uma novidade para te dizer, que foi, não entrou foi nada. Digo: Jesus. Chamei ela lá no canto, os irmãos conversando. Eu digo: então fica aqui até os irmãos irem embora, eu vou fingir que eu estou apagando. A gente fecha o portão com o cadeado para o lado de fora e a gente dorme dentro dessa casa. Nós já tínhamos a Ellen Jesse também, né? Ela era bem pequena. E nós dormimos dentro daquela casa. Tinha um bocado de madeira, eu dei um jeito de atar uma rede lá para ela.
Você estava grávida, meu amor, da Ellen Jess. Agora que eu lembrei. Eu atei uma rede para a Jéssica, ela deitou lá naquela rede lá, que era a rede que os trabalhadores deitavam. E ela deitou lá e eu deitei em cima de um monte de madeira. Eu digo, é aqui mesmo. E nós dormimos, não tinha banheiro, não tinha nada, era só uma casa velha. E no outro dia de manhã, eu lembro que eu liguei para o pastor Elison e eu digo, pai, é o seguinte, vem me buscar, que eu não tenho dinheiro para voltar para casa. E ele disse, meu filho, como foi que tu fez e tal, por que tu não me ligou que eu ia te buscar? E eu falei para ele pelo telefone, pai, é necessário eu passar por isso. É necessário eu escrever a minha história. É necessário. Se for para passar, nós vamos passar. E outra vez nós ficamos na casa de uma irmã, que nós moramos aqui no Castanheira. E nós ficamos na casa de uma irmã uma semana, porque em uma semana nem nós e nem ela tinha dinheiro para nos dar para a gente voltar para casa. E essa irmã, ela foi usada por Deus e a gente ficou lá na casa dela um tempão. E nós usávamos essa semana para cantar louvores, para orar, para adorar o Senhor. E foi uma semana, aquilo que parecia uma semana de derrota, foi uma semana de muitas vitórias. Irmão, você ser pessimista não vai ajudar você a crescer ou acrescentar nessa igreja. Eu gosto de falar uma história que existia um pai que tinha 2 filhos em um sítiozinho, uma chácara, algum lugar assim. E ele tinha 2 filhos, um otimista e um pessimista. E quando foi uma manhã de Natal, ele pegou e disse, eu vou dar um presente para os meus filhos. E quando ele chegou naquele lugar, ele pegou um saco de esterco e colocou dentro, jogou no teto, no chão daquele quarto do filho otimista. Jogou lá um monte de esterco de animal. E do filho que era pessimista, ele deu uma bicicleta muito top para ele. Muito atualizada a bicicleta. E quando aquele filho otimista, quando ele acordou, ele olhou para aquele monte de esterco e ele disse, no mínimo eu ganhei um touro ou um cavalo. E o outro, quando olhou para a bicicleta, disse, quem foi o doido que me deu essa bicicleta? Eu ainda caio aqui na chácara, ainda quebro o pescoço, ainda bato numa pedra e acontece algo muito sério comigo. Você vê a diferença dessas 2 pessoas? Sabe por quê, irmãos? Porque o otimista, ele prospera até em cima do monte de esterco. Enquanto você não olhar para essa igreja e ver uma outra coisa que não seja essa, você não está no caminho certo. Mas quando você olhar e ver o futuro dessa igreja, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, amanhã eu vou pregar isso lá na minha igreja. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Como é que você está olhando essa obra? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu autogoverno para ajudar essa obra? Será se você está cheio de Jesus Cristo mesmo, ao ponto de ajudar, ao ponto de dizer, eu estou queimando por Jesus Cristo, eu quero fazer algo diferente. Ei, pastor, deixa eu fazer alguma coisa diferente. Lá na igreja, pastor Rodrigo, a gente está vivendo esse momento de pessoas que chegam e dizem, pastor, me coloca para fazer qualquer coisa, nem que seja para limpar a igreja, mas me coloca. Eu não quero ficar fora do fluxo, eu não quero ficar fora da unção, eu não quero ficar fora da visão. Mas enquanto você estiver paradão aí, achando que você veio para um cinema, irmão, aí não vai dar certo. Você tem que ser um crente cheio de Jesus Cristo, amém? Fala para o teu irmão, seja cheio de Jesus Cristo. Fala para o outro irmão, diga, seja cheio de Jesus Cristo. Diga para ele, não aceite o que está acontecendo. Diga para ele, não aceite o que está acontecendo. Quando você tem um autogoverno, você ora, você jejua, você lê a Bíblia sem ser preciso ninguém mandar.
Eu estava pregando lá na igreja, estava dizendo para os irmãos: irmãos, ainda bem que vocês não me pedem vigília. Sabe por quê? Porque lá eu ensinei eles, e os que querem estão andando na direção correta. Faça a sua própria vigília. Segunda, terça e quarta-feira passada, essa semana passada, eu passei segunda, terça e quarta de vigília. Eu vou para minha sala, abro a minha Bíblia, coloco um louvor e fico lá, de 11 horas até 3:30 da manhã. E a minha esposa, ela é prova disso, e meus filhos, eu ainda entro para o meu quarto ainda em chamas. Eu ainda entro queimando para dentro do meu quarto. Quando é de manhã, eu e a pastora, nós temos um mentoreamento com alguns amigos nossos que moram em Orlando. E eles fazem esse mentoreamento conosco. E é incrível, meu irmão. E quando é 3 horas da tarde, depois que eu não faço, porque eu sou funcionário público, eu sou pastor, sou estudante de bacharel em design, e nós temos uma pequena gráfica. E você acredita que com tudo isso eu consigo ser cheio de Deus? Sabe por quê? Porque eu sempre digo para os irmãos: se eu tiver de perder alguma coisa, que eu perca a igreja, que eu perca a faculdade, que eu perca emprego e que eu perca a minha gráfica, mas que eu não perca a presença. Digo: Deus, se o Senhor quiser tirar alguma coisa, pode tirar qualquer coisa que tenha como meu sustento, pode tirar qualquer coisa, Senhor, mas não tira de mim o teu Espírito. Sabe por quê, irmãos, que muitas das vezes você não prospera no trabalho que você está fazendo dentro da igreja? Porque você está cuidando das suas coisas, mesmo dentro da igreja. Como isso, pastor? Eu estou cuidando do meu GC, ou da célula, ou macrocélula. Eu estou cuidando do meu GC. Eu estou chamando os meus convidados. E se o pastor brigar comigo, eu não quero mais liderar. Pelo amor de Deus, irmão. Se tem alguém que você tem que encher a paciência, é do diabo, não é do teu pastor. Quer encher o saco de alguém, é do diabo, não é o do pastor. Não é o da pastora, não é do teu líder. Tu está indo na direção errada. Ah, pastor, mas é porque eu sou muito humildezinho. Glória a Deus que você é humilde. Porque Davi também era humilde e ele estava de trás das malhadas. Porém, Davi, além de ser humilde e estar de trás das malhadas, ele não cuidava daquilo que é dele. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Pega isso aí para ti em nome de Jesus. Isso que eu vou falar agora. Davi não tinha nome, não tinha reconhecimento. E quando Samuel foi na casa do pai dele para ungir ele, o pai dele chamou todo mundo, menos ele, porque ele era insignificante. Assim nós pensamos. Mas sabe o que era? O pai de Davi não queria perder Davi, porque ele cuidava daquilo que era do seu pai. Meu Deus, irmão, ele não era nada, mas quando passou tudo aquilo, ele foi rei, pecou, adulterou, assassinou, e aconteceu todo aquele rebuliço. Você sabe onde é que ele foi achado? Em Jesus Cristo. Ele foi achado em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: Jesus, filho de... Meu Deus do céu. Você pode nem ser nada, mas você tem que ser achado em Jesus. Eu não sou líder de célula, mas eu estou em Jesus. Eu não sou líder de rede, mas eu tenho que ser achado em Jesus. E não parou por aí. Depois que ele foi achado em Jesus, aí o Todo-Poderoso olha para ele e diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Irmão, ser achado em Jesus é fazer, mas ser achado em Deus é estar nele. Ele estava guardado no coração de Deus, irmãos. Pensa só num negócio desse. Então, muitas das vezes as coisas não dão certo porque nós não temos esse autogoverno.
Tem pessoas que estão na igreja, mas não sabem a sua identidade. Se vem para a igreja orar, é pelo casamento. Queremos uma semana de oração pelo casamento. Queremos uma semana de oração pela família. O inimigo, muitas das vezes, ele desvia totalmente aquilo que a igreja deveria fazer. Sabe qual seria a nossa oração? Vamos para a igreja orar a Jesus Cristo e dizer o quanto Ele é bom. Não está acontecendo nada, mas eu vou para a igreja porque eu não vivo sem a presença dEle. E quando você começa a buscar a Deus, você começa agora a contemplar Ele. Lembra de Jó? A palavra de Deus diz que no primeiro momento, antes de Jó passar por toda a turbulência da sua vida, no primeiro momento Jó fazia o que ele sabia. Será se você não está no primeiro momento? Eu só faço na igreja aquilo que eu sei. Irmão, dá para você cantar um hino, pastor, eu não sei cantar, mas na Bíblia não fala de cantores, fala de adoradores. Irmão, você pode dar uma abertura no culto ou falar na célula uma palavra, pastor, mas eu não sei falar, mas a Bíblia diz, só abre a tua boca que eu colocarei palavras na tua boca. Irmão, você não quer arrumar a igreja, tá? Pastor, mas por que os outros irmãos não arrumam? A Bíblia diz que aquele que quiser ser grande, seja servo de todos. Depende do ponto de vista. Depende o quanto você está parecendo com Jesus. Depende o quanto você está buscando. E a Bíblia diz que no segundo momento, Jó começa agora a passar por toda aquela turbulência na vida dele. E no terceiro momento, Jó começou a fazer aquilo que ele ouvia e aquilo que ele via. Agora ele só não fazia o que ele sabia, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e ver Deus. Isso nos fala de contemplação. Irmão, enquanto você não vê Deus, nada novo acontece. Pastor, mas eu vou ver Deus. Vai ver Deus sim. Quando você andar na rua, você vai ver Deus te levando a lugares onde você nem imaginava que iria. Você vai ver Deus se manifestando em lugares que você vai dizer, isso é Deus. A célula vai ficar mais cheia de vida. A célula não vai ter discussão o que vai ser a merenda. E quando você der a merenda, você vai dar e vai dizer, oh, glória a Deus, eu estou sendo abençoado. Não como uma palavra, não como uma frase de efeito, mas que esteja acontecendo de fato na tua vida. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Quando você começa a ver Deus, as coisas mudam de direção. Fala para o teu irmão, quando você começa a ver Deus. Ei, meu irmão, vou te dar só mais essa chance para ti ir para o céu. Quando você começa a ver Deus, as coisas mudam de direção. Esses trabalhos, irmãos, macrocélula, célula, GC, eu aprendi uma coisa na minha igreja. Isso só anda no profético. Sabia disso? Isso só anda no profético. E o que é o profético, pastor? Deixa eu te dar um exemplo de profético. Um certo dia eu estava na janela da minha casa, nesses meus momentos de oração. E eu estava na janela da minha casa, e na frente da minha casa tem um terreno bem grande, baldio. Aí no Castanheira. E eu fiquei orando a Deus, isso há uns 3, 4 anos atrás. E eu estava passando uma situação financeira, meus irmãos, que vocês não imaginam. A gente tinha comprado algumas máquinas para a nossa empresa, algumas coisas, e a dívida estava alta e o mercado não estava tão bom, e a gente estava... Eu estava orando a Deus, umas 4h30 da manhã, olhando para aquele terreno e falando, Deus, faz um milagre na minha vida.
E quando o Senhor fizer esse milagre, Deus aponta que foi o Senhor quem fez. Que a glória seja tua e não minha. E orei ao Senhor. E nisso nasceu um culto na nossa igreja que se chama o culto da gratidão. Há 4 anos atrás isso. E Deus me disse assim, ó, fala para os irmãos agradecer aquilo que um dia eles pediram chorando. E que hoje eles vivem cantando dentro dessa situação resolvida. E eu falei, fiz uma pregação sobre isso. Quando foi uma vez, eu estava dentro do meu carro, conversando com a minha esposa, que nós moramos numa casa que ela é herança. Mas eu tinha muita vontade de conquistar aquilo que é meu. Digo, não, eu tenho que ter o que é meu, eu não quero viver de negócio de herança. Eu quero o que é meu e pronto. E quando foi ano passado, Deus disse assim para mim, ó, faz 30 dias de jejum. Eu disse, Senhor, mas por que eu vou fazer 30 dias de jejum? Tipo assim, aquela coisa de crente doidão, né? Eu não tenho nada para jejuar. E Deus disse, ó, faz 30 dias de jejum, tira algumas coisas aí e tal, e tira a Coca-Cola. Meu irmão, a Coca-Cola é uma coisa que me persegue até hoje. Eu disse, beleza, eu vou fazer, vou tirar. Apresentei o meu jejum, aí quando foi no outro dia, meu filho viu que eu não estava comendo algumas coisas, né? Ele disse, pai, por que o senhor não está comendo? Aí eu expliquei para ele, estou com 30 dias de jejum, vou jejuar, Deus pediu para mim jejuar, eu vou jejuar, meu irmão, e pronto. E ele disse, pai, deixa eu fazer com o senhor esse jejum. Eu digo, beleza, então vamos junto. E ele começou a vir comigo, né? E eu e ele sofria, Rodrigo, a gente padecia, mano. Via aquela Coca-Cola suada, canela de pedreiro mesmo assim. Eu digo, meu Deus, eu não sabia que eu era tão pegada a refrigerante. E eu passei 30 dias. E dentro desses 30 dias eu estava dentro do carro conversando com a minha esposa. E ela falou assim, amor, o que tu acha de a gente começar a se projetar pra gente... Me perdoa, Jesus, chutei a caixa de oração. O que tu acha de a gente comprar um terreno e tal? Eu digo, Jéssica, a gente compra, vamos comprar lá no Jorge Teixeira e tal, no João Paulo. Ela disse, amor, pelo amor de Deus, de lá eu já vim, eu não quero voltar para lá. Aí eu disse, amor, como é que tu despreza? Ela disse, amor, não estou desprezando. Deus me disse uma vez que de onde eu vim eu não iria mais voltar. Eu digo, mas aí tu também está me forçando. Eu dirigindo, né? Também tu está me forçando. No dia que a gente vai comprar um terreno dela, eu quero aqui, perto de casa. Eu digo, Jéssica, deixa de ser louca. No dia que a gente vai tirar dinheiro, amor, cai na real, né? Tu que vai comprar, é Deus que vai nos dar. Aí eu calei a boca, tá bom. Fui embora. Para encurtar a história, irmãos, o terreno que era na frente da nossa casa, Deus realmente nos deu. E depois ele disse para mim, quando eu mandar fazer, tu só faz, não questiona. Me dá aquilo que eu quero receber, não aquilo que tu quer me dar. Você só quer jejuar quando você quer receber alguma coisa de Deus. Não é verdade? Você só quer fazer campanha de oração, vigília, quando você quer receber alguma coisa de Deus. E eu tenho uma notícia para te dar, Deus está te vendo, meu irmão. E Ele não vai te dar aquilo que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Amém? Eu estava falando para o pastor Rodrigo, lá na igreja nós não fazemos discipulado, nós fazemos cultura da mesa. E nós somos uma semana atrás, isso eu estou falando de chamado, irmão, para que você entenda a bênção de você andar com Deus. Porque se você não andar com Deus, você não consegue orar nem pelo almoço, quanto mais fazer uma macrocélula. E nós estávamos num tempo de mesa, eu e ela e um casal. Nós estávamos ali maravilhados, falando de Jesus e comendo uma pizza, uma não duas. E estava tudo maravilhoso, e aquela irmã começou a falar de algumas coisas assim que ela sentia que Deus chamava ela para fazer, e ela é muito amorosa, muito bondosa. E ela vai para o hospital ficar com pessoas, e ela cuida de crianças para pessoas, e ela faz tudo o que ela puder fazer para ajudar alguém.
E eu comecei a conversar com ela, eu digo, irmã, sabe o que Deus está me dizendo agora ao seu respeito? Que o seu coração é um coração que traz resposta. Quando eu falei isso para ela, ela ficou em lágrimas. Começou a chorar. Eu disse, acredite nisso, que o Senhor faz com a senhora, que a senhora vai ser resposta para muitas pessoas. E eu ainda disse para ela, lembra de Ananias? Não aquele que morreu. Lá está talado, mas aquele que Deus falou com ele quando Saulo de Tarso ficou cego e foi se hospedar em uma casa. E o que Deus disse para Ananias? Ananias, vai à rua chamada direita, que tem um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está orando nesse momento. Deus estava falando para Ananias, Ananias vai ser resposta da oração dele. Isso é um coração de resposta. E ele ainda disse, Senhor, mas ele persegue os crentes, ele vai me matar, Ananias. Vai fazer o que eu estou te falando. E ele foi. E você sabe de todo o resto da história. Isso é um coração de resposta. E essa irmã, ela começou a chorar. Depois de uma semana, nós estávamos fazendo nosso aulão da escola de discípulos, que a gente só faz uma vez no mês. E ela estava lá. Só que antes desse aulão, a pastora Jéssica me deu um livro tão maravilhoso, e eu estava lendo e eu falei para ela, amor, eu queria um marca-texto. Aqueles pincel marca-texto. Mas eu disse para ela, eu não quero esses de supermercado, porque a gente marca aqui e marca do outro lado. E esse eu não quero, eu quero um top. E nisso ficou. E nós estávamos no aulão da igreja. Eu me direcionei à porta, e ela abriu a bolsa dela e disse assim, pastor, eu tenho uma coisa para lhe dar. Eu não ia nem lhe dar. Só que eu fiquei, poxa, eu não vou levar não, isso aqui é tão simples para me dar para o pastor. E às vezes as pessoas me veem assim, pensam que eu sou enjoada com o presente. Sou não, irmão. E ela disse, eu fiquei assim, mas eu vou lhe dar, pastor. O que ela me deu, irmão? Um marca-texto top. Eu digo, vou falar agora ou não? Vou falar não. Quando foi essa semana, eles foram na minha casa, esse casal. Nós tivemos outro tempo de mesa. Eu disse para ela, irmã, eu quero lhe falar uma coisa. Lembra daquele marca-texto? Lembro. Deus confirmou na sua vida e na minha vida aquilo que eu lhe falei, que o seu coração é de resposta. Eu falei aqui na minha casa, só para minha esposa, que eu queria um marca-texto. E Deus, para confirmar, falou lá para a senhora o que eu queria. Irmãos, a igreja tem que viver isso. A igreja precisa viver a confirmação de Deus. Não é só a respeito de um culto, a gente vem aqui falar em línguas, não. Não é a respeito disso, é a respeito de eu ir em todos os lugares, e todos os lugares Deus está, porque eu estou ali. E eu sou a resposta de Deus para muitas pessoas. Amém? Quando você é íntimo de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai falar na terra como é no céu. Você vai orar na terra como é no céu. Você vai cantar na terra como se canta no céu. Você vai pregar na terra como se prega no céu, irmãos. Porque a igreja tem que ser isso, a manifestação do céu na terra. E não pode ser diferente. Amém? Você está aqui? Você ainda ama Jesus? Interessante. Muitas das vezes, uma vez um irmão chegou comigo e disse assim, pastor, me diga uma coisa. Eu fico olhando para a igreja, né? E às vezes tem muitas pessoas trabalhando, glória a Deus, aleluia. Tem muitas pessoas cheias de Deus, mas tem aquela pessoa que não quer nada. E eu olhei para ele e disse, irmão, com todo carinho, com todo amor, eu quero lhe perguntar, o que você tem feito hoje para Deus, de obra, serviço? Ele ficou e disse, não, pastor, mas eu ainda não faço porque eu ainda não sou casado. E também porque eu faço isso, eu tenho aquilo, e não sei o que, e não sei mais o que. Eu digo, irmão, esse é o problema.
Todo mundo tem alguma coisa para fazer. É do mesmo jeito do irmão. Agora, se nós não renunciarmos aquilo que é nosso e dizer: Cristo em mim, a esperança da glória. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, sem Deus nós nada poderemos fazer. E quando eu te falo de autogoverno, é exatamente isso. Sabe por que você não está fazendo hoje? Primeiro, talvez você não esteja em intimidade com Deus suficiente para ver o que Deus quer que você faça. Segundo, você está sem autogoverno. Você não parou e disse assim: eu quero fazer, eu quero avançar. Pastor, eu quero estar ao teu lado. Pastor, me diz o que é para me fazer. Já viu aquela pessoa que fala assim: ah, porque o som está muito ruim. Não é que o som aqui não está bom assim ou não? O som não está bom. Mas quantos de vocês já pensaram ser resposta para esse som? Não, pastor, mas a igreja tem que comprar. E se eu te disser que a igreja é você? Hã? Você sabia que a maioria das coisas que você vê como negativas, Deus quer te levantar como resposta? Esse som está me incomodando. Senhor, ainda esses dias eu vou comprar uma caixa para minha igreja. E mais, eu sempre falo isso para os irmãos lá na igreja, Rodrigo. Interessante que um dia desse nós estávamos vendendo uma rifa. A gente não faz rifa, isso é muito difícil, a não ser que seja um projeto extra como era esse. Mas dizer, vamos fazer rifa para isso, para aquilo, eu não sou contra. Não sou contra. Só que a gente não faz. E o irmão começou a vender, que era para rede de casais e tal, aquele negócio todo. Nós começamos a vender. E esse irmão, ele era novo convertido. E ele disse, quando ele ofereceu para um amigo dele, ele disse assim: cara, agora tu é crente mesmo, né? Ele disse: por que tu... Ele ficou até feliz. Por que tu está dizendo isso? Porque crente, quando não está vendendo, está pedindo. Irmão, foi uma tapa na cara da sociedade. Meu Deus do céu, irmãos. Eu falo isso com todo carinho para vocês, irmãos. Começa a ser resposta para a tua igreja local. Começa a ser resposta. Amém? Porque eu tenho certeza que se o pastor está com essa caixa e tal, essas coisas, não é porque ele quer, é porque a condição que deu é isso. E pelo incrível que pareça, você pode até achar isso muito extremo da minha parte, mas esse hoje pode ser o melhor que eles estejam oferecendo. Isso que para você pode dizer, isso é péssimo. Às vezes o pastor já está na degola para fazer isso. Você entende isso, irmãos? Amém? É o autogoverno que faz isso. Olha para o teu irmão e diga para ele: seja a resposta. Não, diga para ele: seja a resposta. Se vocês puderem me dar só mais 10 minutinhos, só para me concluir, irmãos. Quando você é resposta, a obra anda. Amém? A obra anda. Interessante que quando meu filho ele começou a estudar para tocar bateria, ele estudou apenas um mês. Eu tive que tirar ele. Eu disse para ele: ou eu pago a mensalidade ou eu pago uma bateria, que os dois não tá dando. E eu comecei a investir nele. Que quem toca bateria, quem sabe dos acessórios, sabe que não é barato, irmãos. Nem um pouco, nem um pouco. Nesses pratozinhos aí que ele toca,
Tem prato aí que só um foi R$800. E passava aniversário, eu dizia para ele, o que é que tu quer, meu filho? Ele, pai, eu não quero muito não, me dê só um prato daquele tal. Eu ia ver 800, eu digo, meu Deus, cara. Mas eu reclamava no meu secreto, né? Não reclamava para ele, reclamava no meu secreto. Meu Deus, e agora, pai? Eu ia lá e comprava. Minha esposa dizia, rapaz, só tu mesmo. Eu digo, só eu não, só o Espírito de Deus na minha vida. Que fora de mim, isso não aconteceria. E eu comprei uma bateria top para ele. Uma vez ele disse para mim, pai, quer saber, essa bateria é da igreja. Eu pensei que ele estava falando isso com água no coração. Eu digo, é mesmo, filho, mas por quê? Porque eu não tenho onde colocar uma bateria. Então, a bateria é da igreja. Sabe, irmãos, quando você começa a olhar para o reino de Deus, cheio do Espírito Santo e com frutos dignos de arrependimento, você começa a ser resposta. Já viu aquele crente também sem noção? Ah, a igreja está vazia. Cadê teu visitante? Hã? Tem crente que ainda é tão insano que olha para um lugar desse e diz, ah, pastor, mas não esquenta não, que para encher isso aqui é muito tempo. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos voltar a ser igreja. Vamos voltar à comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre você. Nós temos uma conferência que se chama Atos 2, na nossa igreja. E a gente já fez em várias Ebenezer. Acho que aqui ainda não, né, pastor? Atos 2, a gente fala a respeito disso. Uma igreja que vem todo domingo se enche do Espírito Santo, pra quê? Me diz aí, para cá, para mim suportar meu marido, pastor. Porque o marido que Deus me deu, ei, é tu que tem o dedo podre, porque marido quem escolhe é a mulher, não é Deus. Assim como o marido escolhe a esposa. Vem com essa conversa não. Aquilo que eu vou fazer, o que foi que a pastora Jéssica falou? Que aquilo que é a minha parte, né? A minha parte Deus não vai fazer. Ele te enche do Espírito Santo, mas tu não usa o Espírito, não usou o Espírito Santo nem para escolher o teu marido. É? Às vezes o jovenzinho tá queimando lá na presença e tal, não sei o que e tal. Não usou a unção que ele recebeu nem para vigiar. Vai lá, deita com a jovem, engravida a jovem e vai ter uma vida aí que só Deus sabe como. Para que tu está usando o Espírito que tu recebe? Para que serve a unção? Tem crente que se enche do Espírito Santo, mas quando chega na célula não queima. Parece que está mais perdido do que os perdidos que chegam até a macrocélula. O que você está fazendo com a unção que Deus está te dando? Você já parou para pensar nisso, gente? Meus amigos, vocês já pararam para pensar nisso? O que você está fazendo com a unção que você recebe todo domingo nesse lugar? E eu sei que tem unção nesse lugar. Eu conheço o pastor Rodrigo, eu sei que ele tem unção para liberar sobre a tua vida. Sabe por que muitas das vezes a gente não ganha vidas? Falando de autogoverno. Porque o evangelismo, que às vezes você acha que é ir na rua entregar um folheto ou falar de Jesus para alguém, ou dar um alimento para alguém, é diferente disso. O evangelho basicamente, ele se resume a um mendigo falando para outro mendigo aonde tem pão. Amém? Sabe por que às vezes a gente se perde pelo meio do caminho? Porque a gente tem uma coisa muito errada em nós. A gente recebe o pão fresco aqui nesse lugar que vem do céu. Aí, em vez de você falar para aquela pessoa, olha, eu vou te dar um pouquinho de pão aqui, mas tu me acompanha que eu vou te mostrar onde tem pão. Não, você dá tudo que você tem. Uf.
E ele come tudo que você tem e você vem de novo se arrastando. Interessante que um irmão, ele veio me pedir oração. Irmãos, eu gosto muito de impulsionar o crente a saber que ele é tão sacerdote quanto eu. E ele veio me pedir oração e ele falou lá um monte lá e tal, porque isso, pastor? Eu digo, olha, eu não vou orar por você. Nós vamos orar junto. Porque o mesmo monte que eu subo, tu também pode subir. Então vamos subir junto. E eu disse mais para ele, eu já parei de carregar a gente na minha costa, ó, há muito tempo atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos muitas das vezes vindo para a igreja como pedintes. E não como pessoas que já recebemos e queremos mais para devolver a outras pessoas lá fora e dizer que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina e que Ele muda a situação da vida. Fica de pé em nome de Jesus para parecer que está terminando. A gente manda ficar de pé, o crente pensa logo que está terminando, né? Então fica de pé para parecer que está terminando. Quem sabe o teu coração ganha mais um pouquinho aí de energia. Brincadeira, irmão, já estou terminando, não perde tua bênção não. Quanto tempo você tem de igreja? Hã? Quanto tempo você tem de igreja? Já parou para pensar? Interessante que 2 jovens estavam entrando dentro de uma igreja. Eles aceitaram a Jesus naquela igreja. E eles estavam naquele fogo. Eita, que é cura, é bênção, é santificação e tudo. Quando eles chegaram dentro daquela igreja, tinha uma pessoa arrumando a igreja. Arrumando, limpando. Uma senhora. E quando eles chegaram naquela senhora, eles disseram, ei, a gente pode ajudar a senhora a arrumar a igreja. Todo feliz, né? E aquela senhora disse, meu filho, me ajuda mesmo que eu estou com muita dor na minha coluna. E um deles, que tinha acabado de aceitar Jesus, estava no fogo. Disse, então melhor, eu posso orar pela senhora para essa enfermidade ir embora agora, em nome de Jesus. E ela começou a rir. Meu filho, tu é novo convertido, né? Ele disse, sou, por quê? Porque essa conversa é de novo convertido, meu filho. Você pode até orar, mas passar... Olha só, irmãos. Um dia que nós chegarmos a viver sem acreditar nos milagres de Deus, nós não somos mais igreja. Nós não somos mais igreja. Sabe por que a gente adora assim mesmo? A gente dança, a gente canta, a gente se entrega, a gente... Eu não estou na minha igreja, que na minha igreja eu até me deito na plataforma com a guitarra e... Deus me leva, que eu já estou nas últimas. Lá na igreja tem irmã que se levantei, onde é que eu estou? Tem uma pirada agora aqui. Que te bota para queimar, irmãos. Outro dia eu estava ministrando louvor lá na igreja. Eu estou te falando de vida com Deus, autogoverno. Quando você está em Deus, quando você ora, você busca, você recebe, irmãos. Você recebe. Isso é uma coisa para a tua vida. Deus não vai fazer na vida de alguém aquilo que Ele ainda não fez na tua. Ele não vai fazer através de ti na vida de alguém aquilo que Ele ainda não fez na tua. E a gente estava lá e tal, todo mundo pirando, louvor punk e tal. Né? Quando é a irmã, puf. Aí você já viu aquela música assim, aparta que é briga. Já ouviu? Deu vontade de falar lá, se for demônio expulsa. Pra ver se os irmãos se ligavam. E foi uns irmãos lá e tal, ela levantou e tal, e começaram a orar com ela e o louvor. Depois, quando terminou tudo, eu já estava terminando minha pregação, ela levantou a mão lá, e eu digo, diga, irmã. Pastor, eu queria dar um testemunho. E ela é uma irmã que começou aquela obra com a gente. Ela disse, pastor, eu quero falar uma coisa. Eu estava enfrentando uma luta esses dias, esses meses.
eu estava com câncer e ninguém sabia. E quando foi hoje, na hora que o Senhor estava cantando, Deus me disse que Ele estava me curando desse câncer. E eu ainda não fiz os exames, pastor, mas eu tenho tanta certeza do que eu ouvi e do que eu senti, que eu já estou testemunhando. Quando foi depois de 3 dias, ela foi fazer todos os exames. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais nada. Irmão, aprenda uma coisa: quando você vem para o culto, na hora da adoração, você não está no barzinho só para ouvir, só para curtir. Você tem que entrar na atmosfera, entrar no que Deus está distribuindo. Você sabia que na hora do louvor Deus ele está distribuindo? Você sabia que quando você adora, Deus levanta do trono e vem? Sabia disso? Eu estava falando algo ontem para o pastor e eu vou falar aqui. Você já viu o louvor que ministra a vida do homem? Eu vou dar exemplo, irmão, porque eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Já viu aquela música Sabor de Mel? Que fala que tu tá lá no pó e depois tu vai estar na plataforma e tal, não sei o que exalta o homem. Isso não é adoração. Adoração é aquilo que ministra o coração de Deus. Se nós fizéssemos um culto aqui falando só santo, 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 só tu és santo, Senhor, e tu és santo, e tu és santo, e santo, e tu és santo, e não há outro além de ti, porque tu és santo, e tu és santo, algo diferente iria acontecer. Quando eu te falo ministrar o coração de Deus, é porque você fala ao coração dele: Senhor, tu és santo, tu és poderoso, não há outro como tu, não há outro como tu, só tu és santo. E ele começa a se levantar do trono dele: só tu és santo. E ele olha para essa igreja: e você, só tu és santo. E ele diz: eu vou descer ali, porque tem um povo que me adora, de coração, não só de lábios, mas de coração. E ele vem, e quando ele vem, a Bíblia diz que quando ele vem, ele muda a atmosfera, e aquilo que não era, é, e aquilo que é, não vai ser mais, porque ele muda a atmosfera. Levanta a tua mão que eu quero orar contigo. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Meu Deus, o Senhor tem sido tão bom, tão bom, tão bom conosco. Aqui está a tua igreja, Deus, uma igreja na qual o Senhor escolheu. Pai, eu declaro que aonde esses irmãos foram plantados, é aqui que eles vão dar fruto e vão prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, mas nesses dias o Senhor veio, meu Deus, para podar a árvore. O Senhor veio para cortar os galhos secos. Meu Deus, o Senhor veio para plantar, meu Deus, nos ribeiros de água. Porque o Senhor quer fazer algo novo. Porque o Senhor quer fazer algo de novo nessa igreja, nesses corações. Meu Deus, que possamos ter o autogoverno em nós e decidir pelaquilo que é bom, e decidir pelaquilo que é aprazível ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, pela Tua palavra, Pai, que essa igreja não será mais a mesma. Eu declaro pela Tua palavra, meu Deus, que as macrocélulas, células, não serão mais a mesma. Meu Deus, porque terão pessoas cheias do Teu Espírito, pessoas na qual aquilo que elas falar é palavra que o Senhor coloca na boca delas, aquilo que elas profetizar é aquilo que o Senhor mostrou para elas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos isso essa noite, nós te pedimos isso pelo Teu sangue, meu Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, traz um novo fôlego de vida, sopra, meu Deus, um novo ar, meu Deus, sopra, meu Deus, toca, um toque fresco, meu Deus, do Teu Espírito Santo na vida deles.
Meu Deus, e que eles possam ser melhores do que eles são hoje. Que amanhã essa igreja seja a melhor versão dela. E que depois de amanhã ela seja renovada novamente. E que depois ela possa começar a impactar. E que depois ela possa viver, meu Deus, o extraordinário de Deus. O incrível de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas, querido, ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado.